Vocês já tinham me pedido isso algumas vezes aqui no canal e não, eu não enrolei vocês, eu juntei um monte de informação e eu trouxe num vídeo só. Vamos falar sobre modal verbs, vamos falar sobre os verbos modais, que são basicamente um monte de palavra que vai alterar a função do verbo. Mas para quê? Para que lado que ele vai? Então, eu vou te mostrar de uma forma muito legal, muito fácil, e eu tenho certeza que você vai entender. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar as coisas que eu vou falar, mas primeiro, se inscreve no canal, já deixa like no vídeo, deixa comentário e ali embaixo tem ali, seja membro, clica lá que por um valorzinho bem pequenininho, você pode fazer parte do nosso grupo fechado no WhatsApp e, cara, tirar dúvida comigo a qualquer hora do dia, tá? Só um valorzinho bem pequeno e você entra pro grupo do WhatsApp. É muito fácil, muito tranquilo, você pode falar comigo. Olha que legal. Então, faz isso e bora pro vídeo. Muitos criadores de conteúdo, eu inclusive, já fiz com esse modelo que eu vou te explicar agora. Que a gente fala o modal verb e depois fala um monte de coisa que ele faz. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre o tipo de coisa que faz e quais modal verbs a gente usa para aquilo, tá bom? Ao invés de fazer o inverso. Eu acho que o inverso às vezes pode ser um pouco confuso. Então, vamos falar, por exemplo, modal verbs que eu uso para falar de possibilidade. Para falar que uma coisa é possível ou não é possível. O que eu vou usar? Can e could. Can e could são parecidos, eles são tipo irmãozinho, tá? Onde você usa can, você pode usar could. Só que o contexto por trás de can e could, ele é diferente. Por quê? Enquanto can, você fala de coisas sobre o agora, como por exemplo, can you speak French? Você consegue, você pode, você sabe falar francês? Enquanto isso acontece com o can, o could já é uma outra conotação. Ou você tem um nível mais alto de formalismos, né? Ou você está falando de algo que já está no tempo passado. Como, por exemplo, essa mesma frase, se eu colocar com could you speak French, né? Já tem uma conotação de você podia falar francês? Você conseguia falar francês? Né? Então, ao invés de usar um negócio para agora, estou falando de algo no passado, certo? Um outro para falar sobre possibilidade é may e might, que também são irmãozinhos. Só que neste caso, ao invés de a gente falar de formalismo presente e passado, a gente vai falar de possibilidade barra probabilidade. Por quê? May e might, eles denotam, eles querem dizer nível de probabilidade de algo acontecer. Como, por exemplo, may. Eu tenho uma alta probabilidade de algo acontecer. Por exemplo, it may rain today. It may rain today. Ou seja, há uma possibilidade alta, ou seja, a tradução literal seria pode chover hoje. Ou seja, olho lá para fora, eu vejo umas nuvens escuras, está ventando, então há uma probabilidade de chover hoje. Agora, se você fala it... Agora, se eu falo it might rain today, eu estou falando que o céu está limpo, tem uma nuvem ou outra, que talvez assim, numa possibilidade muito remota, chova. Então, may eu uso por uma probabilidade alta, might por uma probabilidade muito baixa. Agora, vamos falar de necessidade. Eu tenho também dois modal verbs que eu uso para necessidade e que muitos de nós confundem esses modal verbs porque eles parecem iguais. E que muitos de nós acabam confundindo um com o outro achando que eles são iguais, mas eles não são. Eu estou falando de must e have to. Primeiro que have to ele é um modal verb fake, né? Porque na verdade ele é muito mais um encontro verbal ali. Né? Ele é muito mais um verbo seguido de preposição do que necessariamente um modal verb, mas ele tem a função de um modal verb, por isso que ele entra dentro desse grupo. Tá? Aí, must, né?
Falei de necessidade. Must, have to, vão trabalhar com necessidade. Must, eu tenho uma obrigação interna. O que é obrigação interna? É uma obrigação pessoal, um desejo muito forte, um sentimento de necessidade, né? Algo que você sente que deve fazer. Então, se é algo, por exemplo, I must study for the test. Então, se você fala I must study for the test, é você, pessoa física, você, indivíduo que está dizendo que precisa estudar. Não existe nenhum agente externo. Quando há esse agente externo, aí eu uso have to. Porque ele é uma obrigação externa, geralmente imposta por uma regra, por uma pessoa, por uma lei, por um dever, ou uma obrigação geral, que também tem a fundamentação de uma lei, uma regra, algo imposto por outra pessoa. Então, se você falar I have to study for the test, significa eu tenho que estudar porque alguém mandou, e não porque eu sinto que eu tenho que estudar. Tá? Abri um parêntese aqui para mim. Você percebe que em inglês vai muito mais além do significado. Eu tenho um contexto por trás, eu tenho uma mensagem subliminar que eu estou passando. Se eu falar I must do it, I must é porque eu sinto que eu devo fazer. Se eu falar I have to do it, é uma obrigação imposta por outra pessoa, não necessariamente eu estou afim. Tá? Então já pega isso e você já consegue transparecer uma mensagem diferente daquilo que simplesmente o significado está te dando. Agora vamos falar sobre conselhos e sugestões. Tá? Quando eu vou dar conselhos, vou pedir conselhos para alguém. O que eu vou usar? Should ou shall. Shall, inclusive, ele é muito pouco usado, mas existe o seu contexto certinho para ser usado. Então vamos lá. Should, você é de uso geral. Você vai usar para todo mundo. Should, né? Que é para dar conselho, sugestão, tal. Ele é o cara dos conselhos. Então, por exemplo, you should eat more vegetables. Você deveria comer mais vegetais. É um conselho. Não necessariamente as pessoas vão ter de seguir. Você está dando um conselho, uma sugestão. Já o shall, ele é usado. Primeira coisa, ele é mais formal e menos comum, como eu falei. Geralmente para fazer perguntas e sugestões ou oferecer ajuda. Fazer perguntas sugestivas do tipo shall we go for a walk? Que pode se entender como podemos dar uma caminhada? Ou shall I help you with that? Eu posso te ajudar com isso? É aquela coisa, eu estou perguntando uma coisa, ao mesmo tempo dando uma sugestão, certo? Então, should, usa para todo canto. Shall, quando você quiser ser mais formal, vou fazer uma pergunta dessa natureza. Por último, permissão. Esses são os mais legais, porque a gente já falou dos três, e esses são três. Can, could e may. E eu botei nessa ordem por um motivo muito simples. O nível de formalidade ele é crescente aqui. Então, can é um nível de permissão, no nível, vamos dizer assim, um nível mais baixo, mas não é baixo nível, tá? É um nível mais baixo. É do tipo assim, posso falar contigo? Você está falando com o teu amigo. Can I talk to you for a second? Eu posso falar com você? Já você sobe um pouquinho o nível. Vamos supor, você está falando com o teu supervisor, ou você quer passar um ar de seriedade para aquilo que você está dizendo. Could I talk to you for a second? Então, eu poderia falar com você por um segundo. Já o may não. O may eu tenho um alto nível de formalidade. May I talk to you for a second? É aquilo que eu acabei de falar para você. Não é só o uso da palavra, não é só o significado, mas é o contexto, o conceito, a mensagem subliminar por trás daquilo. E é essa a minha intenção nesse vídeo, mostrar para você o quanto que esses modal verbs que parecem algo igual, para que eu vou usar um se eu tenho outro? Mas eu tenho um contexto por trás, eu tenho uma mensagem por trás, certo? Então, faz uma coisa para mim, crie as suas próprias frases usando esses modal verbs que eu passei para você. Bote aqui no comentário ou faz só no seu caderno. Que isso, todo dia, praticando todo dia, já você fica craque nisso e já está usando isso em todo momento, de uma maneira muito simples e muito fácil. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu vídeo e eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.